Olá, senhoras e senhores! Eu me chamo Davidson Leopoldino, essa é a 95 Podcast. Seja bem-vindo a mais um programa Ide e Pregai, onde nós falamos sobre a palavra de Deus e sobre campos missionários que talvez você nem conheça. Hoje a gente tá com uma galera aqui muito massa. A gente já bateu um papo massa aqui. Tu gravou, Diego, o papo que a gente teve, não, né? Ele falou não, com muita pena, porque rolou umas coisas massas aqui, um negócio diferente, que depois a gente vai até conversar mais aqui. Mas, gente, eu tô aqui com duas pessoas que, pra mim, por aquilo que eu observo dentro do cenário, são duas pessoas que são referência naquilo que fazem, tá? E hoje, eu sei que você já tá bem ligado, mas nós vamos falar sobre evangelização dentro de acampamento. E nós estamos aqui com uma pessoa que foi extremamente religiosa e não acreditava nesse ministério de acampamento. Que falavam pra mim, né? Até conversou sobre isso. Que rolava de tudo em acampamento. Rolava de tudo. Aí a gente vai saber hoje aqui com Vitor Atalaia, V10, e com Tito Correia sobre... Será que acampamento rola tudo e todos? Ou realmente é uma ferramenta usada por Deus? Então, senhores, oportunidade está com vocês. Vamos embora. Oi, gente, graças a paz, sou o Victor Atalaia, conhecido como V10. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, já me sinto em casa com a família da 95 Podcast e estamos juntos essa noite para fazer missões por meio dessa plataforma e espero que o coração de cada um de vocês possa ser tocado. Sou o diretor hoje da ABRAC, que é a Associação Brasileira de Retiros e Acampamentos Cristãos. Sou diretor também do Atos Camp, que é um ministério que atua aqui na região. E mais do que tudo, servo de todos e desejo estar servindo aqui junto com vocês essa noite. É forte, viu? Que apresentação, diretor da ABRAC. Vai! Bem, meu nome é Tito, né? Na verdade, meu nome é Ivan, mas apelido é Tito. E de onde veio o Tito, homem? Então, o nome do meu pai também é Ivan, e eu nasci na Argentina. Foi. Eu também, eu nasci em Buenos Aires, só que aqui em Pernambuco. Aqui, né? Tô ligado. E aí lá, né, eles têm o costume de, como eu tenho o mesmo nome do meu pai, botar o diminutivo. Então, Ivancito, né? E quando as pessoas me perguntavam qual era o meu nome, eu falava Ivantito. Eu não sabia pronunciar. E aí, Ivantito pra lá, Ivantito pra cá, acabou ficando Tito. E todo mundo hoje me conhece como Tito. Tem gente que não acredita quando eu falo que meu nome é Ivan. Então, meu nome é Tito Correia. Eu coordeno o Ministério com Juventude da Palavra da Vida, Nordeste, que é o que a gente chama de Mobilize. Dentro do Mobilize a gente tem o acampamento, e o acampamento Palavra da Vida aqui no Nordeste fez agora em 2023, 50 anos. Então, desde 1973, uma longa história. E é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo extremamente interessante. Amém. Vai ser sim, galera. Vai ser sim. Vocês já viram que o negócio aqui hoje vai ser massa, né? Então, já que você já sabe que o assunto vai ser massa, quer que eu te peça, meu irmão? Te peço que você já deixe seu gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande para mais e para mais pessoas. Lembrando também de seguir a gente, 95 Podcast também, o Vitor e também o Tito aqui nas redes sociais. Ou no meu arroba, né? Arroba 95 Podcast Oficial. E vocês, o mexendo de vocês agora? Arroba V10, V-E-D-E-Z-Z. E o meu arroba Tito Correia. Tito D. Correia. Tito D. Correia. Beleza, gente? Caso você não tenha decorado, tá aqui na descrição também. Segue a gente lá. Pelo menos o Vitor é muito... tá todo momento lá tem uma história, né? Tem um negócio novo, tem um tal de bonde do Círculo Verde, né? É um negócio massa. A gente posta quando dá 95. Eu não sei o Tito se tá tão recorrente como nosso amigo V10. Não sou o cara das redes sociais, a não ser que seja das minhas filhas. Aí você vai ver muita coisa lá. Beleza. Então, gente... Mas sem mais delongas, você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já tá seguindo a gente também nas redes sociais. Então vamos lá para o nosso ID. A primeira pergunta é a pergunta que nós fizemos lá no ID de número 2 e de número 3. Por que nós devemos pregar em acampamentos? Levanta a bola para vocês aí. Vai lá, V10. Primeiramente, eu até pontuei aqui, o primeiro ponto, nós devemos pregar. Esse é o primeiro ponto crucial. Boa. É a mensagem... que Cristo deixou para nós, e quando Cristo ele faz o comissionamento, ele está se dirigindo ali à sua igreja. Nós já conversamos isso uma outra vez. Quando ele se dirigiu ao público, se dirigiu ao povo, ele fez: aquele que quiser vir após mim, venha. Quem não quiser,
não venha, mas quando Cristo ele se dirige à sua igreja, ele passou um comissionamento. Ide é uma ordem, é o que a gente aprende ali no original assim, do equibalo, é você ir sem o direito de retorno. Então nós, como igreja, nós devemos pregar. Então o acampamento ele é uma ferramenta para que a gente possa cumprir esse comissionamento. Através da ferramenta de acampamento, nós iremos pregar o evangelho. A ferramenta de acampamento também, ela é uma ferramenta hoje assim, muito importante. A gente parar para pensar qual é a ferramenta hoje que a gente talvez consegue reunir um grande número de pessoas por um grande período de tempo. E o acampamento ele proporciona a gente conseguir reunir pessoas por um tempo prolongado ali e nos permite essa oportunidade de discipulado ali através de toda a programação do acampamento. Uma outra coisa que eu falo muito sobre isso no meu Instagram também é que nós estamos em guerra. Então, por que pregar em acampamento? Né? Como eu acabei de responder, assim, nós precisamos pregar. E hoje, olhando para a sociedade, eu falo muito sobre isso. Todo espaço vazio ele vai ser ocupado. Se não for pela luz, vai ser pelas trevas. Boa. E quando a gente olha ali no Evangelho de Mateus, a gente está com algumas luzes aqui. Uhum. E Jesus ele explica, né? Quando a gente acende uma luz, a gente não vai acender uma luz e colocar embaixo da mesa. A gente vai acender uma luz e vai colocar ela em uma posição para que possa iluminar a todos os que estão na casa. E entendendo o que está acontecendo no mundo hoje, nós percebemos que isso é uma questão óbvia, lógica, né? A escuridão, ela só ganha espaço diante da ausência da luz. Então, a partir do momento que nós, como luz, não estamos devidamente posicionados, a escuridão, ela ganha espaço. Então, é o que eu venho entendido que, de fato, todo espaço vazio ele precisa ser ocupado. Então, a gente, como luz, nós devemos estar posicionados para que a escuridão ela não venha a ganhar espaço. E, por fim, não menos importante, nós estamos em uma geração doente, uma geração assim, muito acelerada, e a atividade de acampamento ela permite a gente também assim, a voltar a viver em sociedade. Então, eu percebo que o Ministério de Acampamento ele é um meio para que a gente consiga cumprir um comissionamento diante de um contexto social hoje que eu percebo que nós estamos em guerra. Então, assim, a gente precisa, de fato, se posicionar. Pô, que massa, né, velho? Massa. Eu acho que antes de acampamento, eu e você somos cristãos, né? E como cristão, a gente tem que pregar, né? Atos, Mateus, tudo nos fala que nós, como cristãos, precisamos pregar. E o acampamento, ele te dá a oportunidade de, em qualquer atividade, em qualquer programação, você compartilhar Cristo. Né? Lá na Palavra da Vida, a gente não quer ser o chatão de dizer como é que a gente vai falar de Cristo através de futebol, né? A gente consegue, tem uma forma muito legal, né? Cartão amarelo, porque você falou um palavrão. Por que eu tô levando um cartão amarelo quando eu falo um palavrão? Bem, a gente crê nisso, a gente acredita nessa maneira. Então, o acampamento, ele te dá diversas oportunidades de atividades, de programações que você pode compartilhar Cristo. Mas o compartilhar Cristo, isso é em qualquer situação da nossa vida, né? Eu e você, como cristãos, nós precisamos pregar, nós precisamos evangelizar. Seja no acampamento, seja num podcast, seja onde for. Mas o acampamento ele é diferente, porque em qualquer situação você pode compartilhar Cristo. Mano, que massa. E ainda sobre isso, David, eu fico imaginando ainda essa teoria do todo espaço vazio, tá mexendo muito com minha mente. Isso traz toda situação ele vai falar isso daí, viu? Se prepara. Legal. Tá acompanhando meus stories mesmo. Mas isso é muito sério, isso vem trazido assim, um senso de urgência muito grande no meu coração. Eu falo muito isso no meu Instagram porque eu comecei a gerar conteúdo no Instagram de uma forma muito intencional. Primeiro, porque a geração que a gente alcança hoje através de acampamento, ela está toda nas plataformas digitais. E eu comecei a perceber que se eles não estiverem consumindo o conteúdo que eu estou produzindo ali, eles vão estar consumindo algum outro tipo de conteúdo. Então, eu prefiro que eles estejam consumindo aquilo que eu estou produzindo. Trazendo para o contexto de acampamento, o acampamento ele traz essa oportunidade de reunir aquele grupo de pessoas por um longo período de tempo. O que a gente vende comercialmente falando é um acampamento de férias. Então, assim, é uma opção para as férias. Tem gente que, sei lá, nas férias vai decidir viajar, vai fazer uma programação diferente, ou então posso ir para um acampamento.
E aí, dentro desse senso de urgência, a gente para pensar assim, o que é que eles poderiam, de repente, estar fazendo se não estivesse aqui no acampamento? E assim, fazendo um parâmetro aí, a gente como povo de Deus, a gente é aquele povo que é o povo mais do que vencedor. Mas por muitas vezes parece que a gente se posiciona como um povo perdedor. E Satanás, por exemplo, que é alguém que já tem uma derrota decretada, ele tem um exemplo de persistência que a gente como povo de Deus não tem. E a gente para pensar e a gente vê a persistência dele hoje através de tudo. Através de um podcast, através de uma Netflix, através de uma rede social, através de um programa de televisão, através dos esportes. Você vê que através de tudo hoje tem uma mensagem obscura sendo anunciada. Então, isso traz um senso de urgência muito grande, assim. Nós, como povo de Deus, nós somos, de fato, a luz do mundo, nós somos chamados para fazer isso, mas eu acho que ainda falta virar essa chave na nossa mente, assim, de fato, somos a luz do mundo, mas eu acho que a gente não está posicionado, sabe? Por que pregar através de acampamento? Eu acho que é um senso de urgência que deve arder no nosso coração. A gente deve fazer isso, a gente precisa fazer isso. É necessário que aqui na nossa região surjam outros acampamentos. Se Recife hoje decidisse todo mundo ir acampar em um acampamento, não ia ter acampamento suficiente. Então, assim, vai muito mais além de preparar um evento, de preparar uma atividade para as férias. É um senso de urgência. A gente precisa, de fato, se mover, se levantar, porque não só através de um acampamento, através de um podcast, através das redes sociais, porque hoje o mal está através de tudo, pô. Uhum. Hoje você vê em todas as esferas da sociedade, em tudo que está acontecendo, assim, Satanás, ele sendo, assim, ousado em tudo. É alguém que já tem uma derrota decretada, mas tem um exemplo de persistência extraordinária, e a gente, como povo de Deus, que já tem uma vitória herdada através de Cristo, se posiciona às vezes de uma maneira covarde, e às vezes tem medo de se posicionar a respeito da temática. Então, assim, eu acho que deve arder um senso de urgência muito grande no nosso coração. Assim, nós devemos pregar, nós devemos anunciar. Não por uma religiosidade, sei lá, apenas e afins, mas é necessário que a gente pregue a palavra. Apenas ela é o poder de Deus para a salvação. Então, através de tudo e de todos, de todas as formas, a gente precisa fazer isso. Se a gente não se posicionar, se a luz não se posicionar, a escuridão ganha espaço. Eu vou falar isso direto. Não, mano, mas é fato, mas velho. Verdade. É uma fato. verdade, né? Se, um exemplo, a gente até fala isso pra caramba aqui, né? A gente diz que o cristão tem que estar em todas as escalas sociais possível, velho. Por exemplo, antigamente até vinha na minha cabeça, pô, negócio de política é complicado, mas, pô, mano, imagina se não tem uma galera crente lá no Congresso pra poder segurar a gente lá, pra poder segurar umas pontas, que talvez eu não possa segurar. Uhum. Imagina só, um exemplo. Imagina aí a galera do acampamento. Assim, existe, só pra eu e a galera que tá aqui entender. Tem acampamento cristão e tem acampamento não cristão, correto? Correto. Beleza. Aí imagina se a gente não faz a nossa parte. Então, em vez nas férias do cara, o cara tá tendo realmente ali uma experiência com Cristo, vivendo algo novo com o Senhor, ele tá indo talvez pra um lugar onde realmente ele vai ter um lazer, vai se divertir e tal, mas Deus ficou em segundo plano. Então, realmente, bicho, eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente tem que se posicionar. E é muito massa, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar da maneira como tu explicou, né? A luz, ela existe, ela tá aqui. Só que como se ela estivesse embaixo da mesa, né? Escondida. Ela não tá bem posicionada. Não vai cumprir o seu papel. Que massa. É exatamente isso que o Matheus fala, né? Não adianta de nada a gente ter a luz e colocar ela debaixo de uma cama ou algo do tipo, né? Porque a luz, ela não vai fazer o seu papel. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Gente, então deixa eu já fazer aqui uma pergunta pra vocês sobre a questão do acampamento. Beleza, tem um acampamento cristão e tem um acampamento não cristão. Tá. Já pra eu entender aqui, então, o que seria esse acampamento cristão e o não cristão? Qual a diferença e qual o público de cada um desses acampamentos? Então, eu escutei recentemente um cara dizendo que um acampamento não cristão, ele não faz muito sentido porque o propósito não existe ali. Pelo contrário, o propósito é se divertir. Então, não necessariamente você precisa ir para um acampamento para se divertir. Uhum. Né? Ele virou só mais uma atração, só mais uma oportunidade de diversão. E é exatamente isso, um acampamento não cristão. Né? Inclusive, eu tenho visto recentemente muitos acampamentos não cristãos não mais se chamando de acampamentos, mas se chamando de resorts, de pousadas, né, coisas do tipo. E um acampamento cristão, que é o nosso caso, o nosso objetivo principal é falar de Cristo. Né? Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente existe. A palavra da vida, no nosso caso,
ela existe e o nosso slogan é alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. E a gente utiliza do acampamento, a gente utiliza de programações, de atividades para que esse objetivo seja alcançado. Então, o objetivo do acampamento cristão é esse, é pregar Cristo. Que massa. Se ele não está fazendo isso, ele talvez não está sendo o acampamento cristão que ele deveria ser, né? E acontece. Mas um objetivo de um acampamento cristão deveria ser esse, porque senão ele vai ser como qualquer outra atividade, como qualquer outra coisa de lazer que pode existir, como ir para um shopping, ir para o Mirabilândia, aqui no nosso caso Recife, né? É só mais uma oportunidade de diversão. No Mirabilândia tem que tomar cuidado, né? Misericórdia. Eu vou falar pouca coisa aqui para eles me cancelarem, né? Existem duas organizações no Brasil de acampamento, né? Justamente a de acampamento não cristãos e a de acampamentos cristãos. Aqui em Pernambuco tem um acampamento que é um acampamento assim, não cristão. A proposta na prática é uma colônia de férias. Onde, de certa forma, é o que a gente comercializa. Muitas pessoas que vão participar do acampamento não estão indo procurar Cristo. A verdade é essa. Muita gente que vai para acampamento não está indo. O objetivo, na verdade, é que tenha mais descrentes. Porque é de com o evangelho. Então, assim... Não faz sentido eu falar de Cristo pro cristão. Eu tenho que falar de Cristo pro descrente. Obviamente, a gente precisa discipular o cristão. Sim. Mas se o meu objetivo é pregar Cristo, Exato. Quanto mais descrente tiver, melhor. Que doideira, gente. Quer dizer que vocês fazem... Acho que o acampamento é como se fosse assim... 1 Coríntios 9, né? Que a gente conversou naquele dia. Eu tenho uma camisa dessa. Os verdadeiros têm a camisa. 1 Coríntios 9, né? Firme de fraco para com os fracos, firme de tudo para com todos, para de algum meio, de alguma forma, poder ganhar alguns. Então, um exemplo, é necessário fazer um acampamento, é necessário, sei lá, ter noites temáticas, ter jogo. Porque um acampamento cristão vai ter isso. Nós estamos dispondo de um serviço para as férias das pessoas. Por isso que também nós não podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque um pai que está pagando a inscrição de acampamento, ele não está ali pagando para que você pregue o evangelho para o seu filho. Ele quer que seu filho durma bem, que tenha segurança no quarto, que o ventilador, o ar-condicionado funcione, que ele se alimente direito. Então, assim, a gente está dispondo de um serviço para as férias da pessoa. Então, o que essas colônias de férias fazem é um serviço para as férias. E a gente está no mercado aí também. A gente também tem um serviço legal para essas férias. Sendo que o nosso objetivo como missão, Palavra da Vida, Atos Camp, os acampamentos cristãos que funcionam no Brasil através dessa ferramenta, anunciar o Evangelho de Cristo. Então tem gente que pode ir para um outro acampamento com um objetivo, como pode vir para um acampamento cristão também com o mesmo objetivo, de conhecer uma garota, de ficar, de não sei o quê. Tem gente que vai com todos os objetivos possíveis. Agora, quando chega na nossa equipe, a nossa cultura é outra, é promover de fato o céu naquela terra. Que massa, que massa. Tem alguém que chega no acampamento de vocês assim e só fica sabendo lá que é um acampamento cristão ou não? Vocês deixam claro isso? Aqui é cristão e tal? Tem gente que vai que não sabe nem o que é. Não sabe nem apontar ainda. Bem obrigado pelos meus pais. Exatamente. Vitor falou algo muito interessante. Eu falo muito isso para nossa equipe, né? Para os pais ou para os responsáveis, a gente está oferecendo um serviço. E se a gente está oferecendo um serviço, a gente precisa ser o mais profissional possível. Excelência, né? Excelência em tudo que a gente faz. Desde o atendimento, né? Através de e-mail, através de redes sociais, ao que vai ser oferecido lá, né? Pra gente, mesmo a gente oferecendo um serviço que vai ser o melhor possível, é ministério. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio entre profissionalismo, serviço e ministério, porque a gente tá ali para pregar Cristo, né? A gente vai fazer isso da melhor maneira possível, oferecer o melhor, mas a gente não pode se esquecer, a gente tá ali para pregar Cristo. De maneira nenhuma, no Palavra da Vida, a programação ela vai estar acima de uma pregação. Uma brincadeira vai estar acima de uma pregação. Pregação é para isso que a gente tá aqui, né? Então, pelo menos essa é a nossa realidade lá. E já aconteceram contextos legais, né, em cima disso, e tem a ver com a tua pergunta, né? Por exemplo, já teve momentos já no acampamento que, um exemplo, a gente gosta muito lá no Atos Camp de fazer assim, jogos assim, de cunho evangelístico e com teores lúdicos assim, muito fortes. Talvez seja um dos pontos mais fortes da gente, seja esse evangelismo através dos jogos. Então a gente cria jogos assim, com roteiros assim, muito fortes, cinematográficos, assim, acordando, achando que tá tendo um caos no acampamento, todo um roteiro, e muito massa.
E eles acordam ali pra jogar e começam a disputar minha equipe que vai ganhar e etc. E quando eles menos esperam, o final do jogo, o final daquele roteiro, eles ali aos pés da cruz ali chorando e tal. E eu sei que tem gente que de fato se rende ali porque teve um encontro com o Senhor. Mas eu sei que tem gente que tá chorando e abraçado porque os outros estão chorando e estão abraçados também. É a emoção do momento levando ali. Energia, né? Uhum. E aí, nesse momento, eu normalmente me posiciono. Gente, eu sei que vocês vieram para um acampamento de férias, mas eu preciso agora deixar bem claro que a nossa razão de estar aqui. O único motivo da gente estar fazendo tudo isso aqui, nossa equipe é uma equipe de voluntários, tem gente que abre mão de trabalho, abre mão da faculdade, abre mão de estar na sua casa e tal. A única razão de estar aqui é para que vocês sejam alcançados da mesma forma que um dia nós fomos alcançados. Então, assim, a gente gosta existem momentos oportunos no acampamento que a gente, assim, mostra realmente para que veio, sabe? E... como é que eu posso dizer? Isso não é um erro, não é uma falha. Isso não é uma coisa que ele vai fazer, puxa, não acredito, fui enganado, sabe? Uhum. Mas eu vejo como uma boa oportunidade. Eu não quero também que eles saiam ali dizendo assim, foi massa a colônia de férias que eu vivi. Eu quero que eles entendam, através de todas as formas, que a razão da gente estar ali é isso. E se não fosse por isso, não tinha razão pra gente estar ali, não tinha razão pra gente fazer o que faz. Uhum. Como também já teve vezes que por conta, através dessas ferramentas evangelísticas, nós já recebemos alguns tipos de revés. Porque eles não pagaram para receber aquilo, de certa forma. Uhum. Então, diante da geração hoje, não só hoje, né, mas assim, rendida ao pecado de diversas formas, a partir do momento que a gente tem uma exposição bíblica ali que confronta o comportamento homoafetivo, que confronta a prática da masturbação, que confronta drogas e afins, já teve contexto evangelístico que a pessoa fala assim, então eu vou para o inferno de toda forma, eu não paguei um acampamento para ninguém estar me dizendo isso. Ou de um responsável, alguém reivindicar a gente. E é o tipo de reclamação que pra gente vale a pena passar. Porque a gente busca deixar bem claro, mas é para isso, essa é a razão da gente estar fazendo esse acampamento. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa crença. Então, assim, dentro do acampamento tem a oportunidade, às vezes, a gente dar as caras e mostrar a gente veio de fato para fazer isso, mas por outro lado também, já aconteceu também vezes de ou o acampante, muito pontual, ou algum responsável pós-temporada, não, mas teve um momento lá no acampamento que aconteceu isso, e não aconteceu da gente ser processado, por exemplo, mas tipo assim, se eu tivesse filmado porque aquela pregação, aquela fala, aquela citação, ou sei lá, foi homofóbica, sei lá, a partir do momento que a gente confronta o pecador, então assim, sabe, então são coisas que são passíveis de acontecer e que a gente já meio que passou também. Já foi processado, Tito? Eu nunca fui processado. Mas a palavra da vida também não. Hoje, graças a Deus, eu faço parte de uma organização que, como eu falei, está há 50 anos aqui. E isso facilita muito as pessoas saberem que o motivo da gente estar ali é para pregar Cristo, né? Uhum. O Atos Camp, ele tá nesse processo ainda, né? Então, quem vai para o Palavra da Vida sabe. Cristo vai ser pregado, o seu pecado vai ser confrontado. Talvez você não vai gostar disso. Talvez seu papai e sua mamãe também não vão gostar disso. Mas isso é o que cremos e é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Então, muitas vezes o acampante, como eu falei, nem sabe que está indo para o acampamento, mas o pai e a mãe sabem, né? E a gente tem casos hoje, e eu fico extremamente admirado com a situação específica, que é 2 mulheres que são casadas, e toda temporada elas têm uma filha que vão para o acampamento. Caraca. E janeiro e julho a filha tá lá, e eu diria que ela vai para as nossas temporadas há no mínimo uns 5, 6 anos. E ela está sempre lá. E ela sabe que ela vai ser confrontada. Ela sabe que as mães, né, diante do Senhor, elas estão erradas, né? Não sei exatamente o porquê das mães enviarem, talvez é só porque é um ótimo lugar para estar. Mas a filha e as mães sabem que a partir do momento que ela pisar naquele lugar, ela vai ser confrontada do pecado que talvez a filha ou as mães estão vivenciando nas suas vidas. Então, assim, e graças a Deus isso é fruto da organização estar aqui há 50 anos, né? Talvez há 40 anos atrás, que é o que Vitor está vivendo hoje, talvez as pessoas estavam lá atrás, passaram por isso. Hoje, graças a Deus, eu não passo por isso, não. Eu já tenho pouco cabelo,
Se tivesse passar por isso, ia ter mesmo? menos ainda. Ainda bem que esse tom não deu nem pra notar. Eu não tava nem notando aqui. Ai, gente, assim, até... Vitor, não vou falar, tá? Sobre o jogo, mas teve uma pessoa que eu conheci da minha, que ele foi, e ele me narrou um pouco como é que chama? É um jogo... É uma atividade? Como é que vocês chamam? Só pra É um jogo. É um jogo, pronto. Então eu vou chamar de jogo. É anunciado como um jogo. Pronto. Cara, e ele tava me contando a narrativa. Na verdade, ele contou pra Vladimir, né? Vladimir, se estiver assistindo aqui, meu irmão, você mencionado aí. Vladimir falou pra minha esposa narrou pra mim. Cara, só dela narrar, eu tava olhando o contexto e falei, caraca, velho, que algo... Até perguntei, assim, caraca, velho, isso assim foi pra os jovens? Eu falei, caraca, velho, um tema difícil de você abordar. E a maneira como ela foi abordada, se você tá curioso, você vai no Atos Camp pra poder ver, eu não sei se rola direto isso aí, né? Mas, cara, a maneira como aconteceu, como ela tava narrando, eu falei, cara, que coisa espetacular, velho, assim, isso aí é algo que dentro de uma escola você não vai ver um contexto desse, dentro, talvez assim, aqui no YouTube você não tenha um confronto como você tá sendo confrontado lá, e eu fiquei, caraca, velho, eu não posso narrar, velho, que vontade de contar, mas eu não vou não, mas assim, a forma como as cenas acontecem, a maneira como vai mostrando o contexto que talvez o jovem ele esteja vivendo naquele momento, e mostrando o problema dele fazer aquilo, o problema dele viver daquele jeito. Falei, cara, velho, isso é muito massa. E como tu falou, eu acho que só o acampamento é que consegue trazer essa experiência de ele olhar e falar, caraca, velho, que é isso aqui e tal. Nenhum outro lugar no mundo proporciona as experiências que, assim, a atividade de acampamento proporciona. Não coloca a ferramenta de acampamento como a melhor ferramenta. Todas as ferramentas são úteis e importantes, mas as experiências que a gente vivencia em acampamento, a gente fala muito em acampamento, assim, é o pedacinho do céu na terra. São experiências únicas e isso são valores que definem o que é acampamento também. Uhum. Porque na construção de acampamento, a gente aprende na BRAC que um dos valores na construção de acampamento são lembranças assim, memoráveis. Em que sentido? Experiências únicas. Coisas que a pessoa só vive ali no acampamento. Então, no extremismo assim, radical, por exemplo, no desenvolvimento desse valor, tem gente que é contra até ter futebol em acampamento, por exemplo, porque diz assim, essa experiência você consegue viver em outro lugar. Uhum. Mas a ideia em si é, tipo assim, é você construir um ambiente que, tipo assim, seja uma experiência única. Você não vai viver isso em outro lugar, você só vive em acampamento. No caso desse jogo, se você quiser, eu posso passar só um panorama geral para o pessoal não ficar curioso. Mas a curiosidade é bom para ele ver, mas passa o panorama. Eu acho que tu sabe do... Sei, eu que criei o jogo, esse jogo é meu. Então é um cara desenrolado, pô. Pensei dá pra produzir série da Netflix, fazer um negócio assim. O nome do jogo é Remissão. Ele foi um dos maiores desafios da minha vida. É um jogo em série e a gente fez 3 edições do jogo. O primeiro foi Remissão 1, O Grito da Alma. Então, antes da gente lançar o jogo, os acampantes não sabiam, mas um semestre antes eu lancei uma pesquisa entre eles, buscando entender quais eram as dores que eles carregavam consigo. Sei lá, ausência dos pais, violência doméstica. Fiz uma pesquisa bem informal. Depois do acampamento, no privado dele, mandei um formulário do Google e pedi para eles preencherem. E em cima daquelas dores eu comecei a orar, pedindo que Deus me desse uma oportunidade de criar algo para que essas dores pudessem ser curadas. Então a ideia do Remissão 1 era realmente eles puderem ter um impacto ali frente a frente com as dores da alma. Então assim, aquele grito da alma, aquele grito que está guardado aqui dentro, que muitas pessoas carregam e que não foram curadas. Então no Remissão 1 eles viveram a realidade de jogo, onde eles puderam dar de cara com esse grito da alma, com essa dor interna ali através de diversas cenas, e puderam entender biblicamente o que Deus tem a dizer sobre aquilo. Porque a palavra de Deus ela é completa, ela é atual e ela tem uma resposta para cada dor que a gente carrega. Uhum. Então a ideia do Remissão 1 era eles estarem frente a frente com essa dor e entenderem biblicamente como serem curados a respeito dessa dor. E aí depois veio o Remissão 2, que era Novas Dores. Remissão 2, Novas Dores. O contexto é o mesmo, mas abordando outras dores que as pessoas carregam na sociedade. E nós fizemos o Remissão 3, que foi a jornada final. Então, o que é que acontece com as pessoas que carregam essas dores, recebem
a oportunidade de serem curadas, recebem a verdade do evangelho, têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeitam essa verdade. O que é que acontece com as pessoas que, ao receber a verdade, rejeitam a verdade? Então, a ideia do Remissão 3, a jornada final, era uma jornada onde eles viviam 100% já dentro do inferno. Então, o jogo já começa, eles sendo recebidos pelo próprio Satanás. Então, quando o quarto chegava na primeira cena do jogo, aí o personagem lá, ele já falava, quarto tal, aí citava o nome, que a gente tem o nome dos acampantes, fulano, ciclano, beltrano e tal, etc. O nome de vocês já estava aqui na lista, sejam bem-vindos ao inferno. Caraca, mano, que forte, mano. Então, eles começavam a viver uma jornada dentro do jogo, onde... Quem era Satanás? O personagem? Era. Não, foi eu não. E eles começaram a passar por cenas onde eles começaram a perceber, eles viram a consequência dos personagens do Remissão 1 e do Remissão 2. Então, por exemplo, a consequência da pessoa que, sei lá, tinha a dor da ausência dos pais, de um abuso infantil, o que é que aquela garota se tornou na vida adulta? Por ter passado por aquele trauma, teve a oportunidade de receber a palavra de Deus ali, mas rejeitou a oportunidade de cura. Então a gente começou a mostrar a jornada final de todos esses pecados que não foram curados em Cristo. Então, aonde aquelas pessoas foram parar. Contudo, a história do jogo mostra a jornada, como se aquele cenário fosse a jornada final deles. O destino final deles é aquele, e de fato, é o destino final de quem rejeita a verdade. Porém, o roteiro do jogo ele foi escrito uma vez que quem recebe logo no início do jogo é o próprio Satanás. Todo o desenho do jogo ali é para que os acampantes entendam que aquela, de fato, é a jornada final deles. Então, eles vivem o jogo todinho com essa mensagem sendo massificada na mente. Esse foi o destino final de vocês, esse foi o destino final de vocês, esse foi o destino final de vocês. E aí, o desfecho do jogo ali acontece onde é um cenário de remissão, onde eles têm a oportunidade de serem remidos e, através da palavra de Deus, serem curados e serem tratados. E eles começam... E aí onde faz sentido o nome do jogo, porque o nome do Remissão 3 é Remissão 3, a jornada final. Então, a jornada final do pecado é um, mas através de Cristo nós temos acesso à jornada final. Então, o desfecho do jogo aí tem que viver o jogo, mas é em Cristo tudo isso sendo derrotado, destruído. Então, eles percebem que, de fato, se eu seguir esse caminho do pecado, minha jornada final é essa. Mas, através de Cristo, eu tenho acesso à remissão dos meus pecados, ele faz uma nova aliança comigo, eu tenho acesso à jornada final. Cara, é sério, de novo, tu falando aqui, eu começo a imaginar, cara, que coisa massa, mano. Mano, tem certeza que tu nunca foi processado, nunca chegou nada na tua casa, porque, mano, ainda não. Cara, isso é confronto, meu irmão, isso é confronto de uma e, assim, forma. Eu digo que foi um dos maiores desafios, assim, da minha vida, porque preparar a equipe para ser personagem desse jogo foi muito sério. Eu passei, assim, por muitas lutas internas e me responsabilizei espiritualmente por muitas pessoas, porque, assim, são extremamente pesadas. Tu escutou algumas coisas, né? Escutei, mano. Tá louco, velho. São extremamente. Então, assim, não é simples envolver pessoas naquela ali, e a gente não podia fazer isso de uma forma irresponsável. Então, assim... E eu sabia também que eu tava me colocando na posição de, talvez, até de um processo ou alguma coisa do tipo, mas eu não queria me abster ou me acovardar por conta disso, mas eu sabia que era necessário fazer, e a gente colheu frutos, assim, eternos, claro, sobretudo, mas desde o Remissão 1, pessoas não só que se converteram, que entenderam o seu chamado, o seu ministério, mas que já se tornaram equipantes, que trabalham em liderança, que já foram batizadas em igreja. Foi um jogo em série que foi avassalador, assim, a nível de pessoas alcançadas. Caraca, mano, aí prepara um roteiro massa aí, que quando a 95 virar uma produtora, a gente vai fazer um vídeo completão, assim, só do Remissão, tá? Depois que já tiver um monte aí, vamos gravar um filme aí, um negócio, uma série da Remissão. Cara, porque isso, de novo, me pega muito, gente. Caramba, isso é confronto, cara. Isso é coisa que a gente não vê, não. E deixa eu perguntar, o público do Autoscamp, qual a faixa etária da galera ali? Adolescentes e jovens. Mano, essa galera não recebe isso em lugar nenhum, velho. Um confronto desse. É legal tu falar sobre isso, porque eu recebi uma única reclamação, né? Os acampantes, eles foram muito impactados, muito. Ficou aquele clima assim, caramba, então eu vou pro inferno, se eu não me arrepender, é isso mesmo. Uhum. Mas teve uma responsável que questionou a forma como a gente trouxe aquela realidade ali infernal. E eu disse pra ela, olha, infelizmente as crianças hoje em dia, elas já estão sendo expostas a essa realidade.
dentro da escola, através de material pedagógico, hoje liberado inclusive pelo governo, onde crianças de 6, 7 anos já estão aprendendo ali sobre questões de sexuais, de pessoas do mesmo sexo, através de um filme de peixinhos simples que passam na Netflix. Então, eles já estão sendo expostos a essa realidade, porque Satanás ele não está perdendo uma oportunidade de poder ganhar o coração dessa galera. A gente como cristão, às vezes, quando a gente vai, exemplo, trazer uma mensagem para as criancinhas, a gente, sei lá, usa fantoche e tal, como se as crianças fossem um monte de retardado. Não é. Satanás pra cima das crianças, ele não tá perdendo tempo. Então, assim, eu não vou, assim, lógico que a gente tem que ter um discernimento, a sabedoria, mas a verdade, ela precisa ser exposta para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Eles precisam entender que, ó, isso aqui de fato é pecado, se não houver arrependimento disso, o destino final, tipo assim, é isso. E aí foi onde eu falei mais, de uma maneira mais formal na pergunta anterior, que já houveram situações de fato a gente ser confrontado assim, poxa, mas essa mensagem foi exposta. Foi, e vai continuar sendo. Se eu tiver que ser preso porque preguei o evangelho, vai ser uma prisão honrosa para mim. Uhum. Que eu seja preso, que eu seja morto, mas que eu não viva sem pregar o evangelho. E cara, e sendo muito sincero, até talvez algum pai pode ficar escandalizado, tá, meu filho foi exposto a isso. Cara, eu não sei, mas pode até ser que o filho dessa pessoa esteja vivendo isso. Então, pô, qual o escândalo de expor algo que ele já tá vivendo? Tem que mostrar a ele que aquele caminho não é um caminho de morte, é um caminho de perdição. Então, pô, meu irmão, parabéns pra vocês fazerem esse tipo de trabalho, cara. Show de bola. Eu não faço brincadeira eu não tenho capacidade mental pra pensar em tudo isso não, tá entendendo? Mas quando foi isso, Vitor? Agora em janeiro. Cara, a gente... O Remissão 3, né? Porque teve 2 que foi antes e 1 que foi antes também. Então o Vladimir viu 3, né? Viu 3. Foi em janeiro agora? Foi janeiro agora, massa. Assim, pronto, até a gente já tá falando aqui sobre algumas estratégias de como mostrar Cristo, né? No acampamento tem, através dos jogos, através de alguns elementos, mas quais são as outras estratégias que vocês utilizam dentro do acampamento pra mostrar ainda mais Deus e mostrar Deus? Principalmente pra aquele povo que não sabia nem que ia pro acampamento, né? Cara, a gente tem feito parte da ABRAC, né? O Vitor é diretor da ABRAC. Mas a ABRAC, ela tem nos permitido conhecer outras realidades de acampamentos, né? E isso tem sido muito legal porque me tem aberto os olhos para coisas que antes eu não pensava, porque aqui na nossa região a gente não... Acampamento não tem essa cultura, por exemplo, brincadeiras de natureza, né? Ir para a natureza, olhar a natureza, olhar animais e ver a beleza da criação, né? Aqui a nossa cultura de acampamento é diversão, bora brincar, bora se divertir e tal. Existem muitos acampamentos no Brasil e no mundo que a pegada é vamos para a natureza, vamos gastar um tempo lá, vamos admirar, vamos olhar, cada um sozinho, na sua, sem barulho, sem nada. É acampamento de 15, 20 pessoas. Nossa. E isso tem me aberto aos olhos para... Poxa, a gente tá na natureza, né? Uma das definições de acampamento precisa ser longe da cidade, precisa ser fora da cidade. E, obviamente, a gente estando fora da cidade, a gente vai estar na natureza. E uma das formas que a gente pode pregar o evangelho é simplesmente parando. Olha para a natureza. Os céus declaram, velho. Os céus declaram. Toda vez que eu viajo de avião, a gente tá lá em cima, eu fico, caramba, velho. Que negócio maravilhoso. E para muitas crianças, né, adolescentes, que vivem aqui em Recife, ver uma lagartixa é um negócio absurdo. Tem muita gente que vai lá pro nosso acampamento. Assim já? Fala assim, meu Deus, o que é isso? Não sei o quê. É assim. Oxi. E a lagartixa declara o Senhor, meu irmão. A lagartixa declara o Senhor. Do jeitinho dela. Mas assim, você olhar para a beleza da natureza, você olhar alguns animais, você olhar para algumas árvores, isso daí mostra quem é Deus e pode ser uma forma da gente pregar o evangelho, com certeza. Olha para uma lagartixa e diga assim, Jesus existe, você não vai fazer assim. Gostei. Massa. Mas assim... Pregação de evangelho tem brincadeiras, né? Jogos lúdicos, vamos dizer assim, que é uma ferramenta. Uma coisa que a gente foca bastante lá na Palavra da Vida é através de aconselhamento bíblico, né? Os nossos conselheiros, as pessoas que são responsáveis pelos quartos, a gente dá todo um treinamento para eles sobre aconselhamento bíblico. E o objetivo é que eles pelo menos conversem 2 vezes com cada acampante de quarto.
Então, cada conselheiro, ele é responsável por, no máximo, 12 acampantes lá no nosso acampamento. Então, ele precisa ter pelo menos 24 conversas intencionais sobre como está a vida daquele acampante. Talvez ele é um acampante que já é cristão, então o objetivo é como está a sua vida cristã, né? Como está o seu relacionamento com seu pai, com Deus, com a igreja. Mas talvez aquele acampante ele não é cristão e aí o objetivo é pregar o evangelho. Então, é uma ferramenta que ela é objetiva e direta, mas é uma ferramenta. Tem acampamentos cristãos que não fazem isso, né? Esportes, eu amo esporte, né? Eu gosto muito de futebol. E, cara, tem diversas formas que através do esporte você pode compartilhar Cristo. Não é raro ter uma briga entre o mesmo time, né? Pô, tu é muito ruim, tu era pra fazer isso. Ótima oportunidade para compartilhar Cristo, né? Como eu e você devemos agir como cristãos diante de uma situação como essa. Falei sobre o cartão amarelo, né? A gente não vai ser aquele crente chato que tudo quer, né? Ser... Esqueci a palavra, mas... Santarrão, né, galera? Aquele cara... Super né? crente. Mas você tem diversas situações no futebol. Pô, perder, ganhar, é uma forma de você, através daquela situação, compartilhar Cristo. Então, o acampamento, 24 horas por dia, meu irmão, é uma oportunidade de você estar compartilhando o evangelho do Senhor. E tem muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo. No PV, eu fui visitar lá e, assim, realmente é muito bonito, porque são duas óticas. Para o acampante que tá vivendo acampamento, ele só tá vivendo um acampamento. Mas você que é da liderança, que você olha seu cenário, você realmente vê um cenário assim missionário acontecendo e é muito bonito. No Palavra da Vida, eles têm realmente essa ideia do conselheiro assim. Eu fui lá e Tito foi me mostrando, olha lá, já tem um conselheiro ali conversando com o acampante. Observe que tem um conselheiro ali conversando com o acampante. E aí eu falei, pô, em qual outro lugar hoje na sociedade a gente consegue ver um cenário como esse? Então, assim, não tem como a gente que trabalha com liderança de acampamento, que vê a ferramenta... Lógico que para um acampante ou para uma pessoa de fora, sei lá, só pensa, sei lá, na algazarra, na euforia, mas não só na missão, assim, a missão é pregar o evangelho, mas você vê aquilo ali acontecendo, você faz... É aquele sentimento real, pô, é um pedacinho do céu na terra. Quando eu fui no PV, eu tive esse sentimento, olhando, assim, os conselheiros lá, conversando com os acampantes e ali e tal, tipo assim... E você já ter isso sob uma orientação da liderança, ó, seja intencional de pelo menos 2 conversas no dia. Você tá ali conversando, se relacionando com o acampante. Na semana. 2 na semana, né? 2 conversas na semana ali e tá se relacionando. Eu imagino o sentimento. É o que eu falei, assim, a gente tem que ter esse senso de urgência, velho. Sabe? Você chegar no acampamento e receber... É um presente. Que Deus proteja o Ministério de Acampamento no Brasil, porque talvez um dia possa descer uma lei, um decreto. Mas hoje a gente é extremamente privilegiado de receber de presente, assim, ó. Toma uma criança, um jovem, um adolescente. Tu vai passar uma semana inteira com ele, disseminando informação ali. Isso é uma dádiva, assim, extraordinária. Sabe? Então, assim, acampamento tem um poder, assim, extraordinário, assim, significativo, de fato, na formação, no desenvolvimento de pessoas. Eu digo também que o cronograma do acampamento, em tudo, ele é pedagógico. Sabe? Então, a mensagem, ao acampamento, ele anuncia, de fato, ali a palavra de Deus através da criação, através da natureza, porque isso anuncia a glória de Deus. A gente viu lá na BRAC, em realidade de acampamento, como o Tito compartilhou, que não tem a estrutura, mas a própria natureza já promove essa experiência. Então, se o propósito do acampamento é anunciar a glória de Deus, por muitas vezes a gente está se prendendo por conta da estrutura, enquanto a ausência da estrutura já anuncia também a glória de Deus. E outra coisa que eu penso é a dinâmica do acampamento. Né? Exemplo, lá é simples, mas o compartilhar do quarto. Compartilhar do quarto é uma experiência assim, extraordinária. Às vezes o acampante em casa, ele é acordado de uma outra forma. Ele é acordado às vezes com o pai, bora, sei lá, preguiçoso, não sei o quê. Do celular, e tal, de novo, só quer saber de dormir. Mas a dinâmica do acampamento é diferente, porque a forma que o conselheiro acorda é dispensando amor ali sobre a vida do acampante. Para mais um dia, a forma que o pessoal da programação ali no microfone acorda, já declarando palavras ali legais. O pessoal já acorda com consenso família que talvez eles não vivam em casa. Então ele sai do quarto, lá no acampamento a gente faz um medestreamento da bandeira, e eles têm a oportunidade de cantar o hino nacional, mas de poder orar pela nação. Talvez tenha gente que nem acredite na oração e afins, mas o próprio cronograma já é pedagógico numa vida de oração pelo nosso país. Então eles saem dali e sentam na mesa para tomar o café da manhã, onde o conselheiro serve eles, onde eles têm essa oportunidade de sentar à mesa. Qual a casa hoje que tem a oportunidade hoje de poder sentar à mesa e dividir o pão? Muitas casas não têm isso. Então ele sai dali e vai para um momento que é de a sós com Deus, onde eles podem
o cronograma do acampamento lhe dá essa oportunidade. E a gente, como cristão, às vezes faz, poxa, o dia foi tão corrido hoje, eu não tive um tempo com Deus. O cronograma do acampamento durante toda a semana. Você vai ter um momento que é reservado para isso, aí depois vem o culto. Então, todo o desenho do cronograma, ele aponta para você ter uma experiência significativa com Deus. Não é só o momento do culto. Uhum. O acampamento como um todo tá ali anunciando a glória de Deus. A gente... Que massa. Duas coisas, não me deixa esquecer não. A pirâmide de Cox. Sim. Me lembre disso. A gente tem a perspectiva de que a gente não pode dividir programação e espiritual. Isso na nossa perspectiva, isso daí é um conceito totalmente errado, né? O espiritual, na verdade, a programação, ela está dentro do espiritual. Se o nosso objetivo é pregar Cristo, tudo que acontece no acampamento vai partir do espiritual, né? Então, é o que Vitor estava falando, né? Toda a programação, desde o momento que você acorda até o momento de você ir dormir, ela vai apontar para a oportunidade de compartilhar Cristo ou para o acampante de ouvir Cristo, né? E quanto à pirâmide Cox, essa é a metodologia que a gente trabalha na Palavra da Vida, que está sendo expandida aí para vários acampamentos. Isso é muito bom. Oh, massa, tem uma metodologia? Temos várias metodologias. Caraca, mano. Mas a metodologia que a gente usa na Palavra da Vida, ela foi criada por seu Davi Cox. O seu Davi Cox é um missionário da Palavra da Vida, americano, que veio para o Brasil e implantou o Instituto Bíblico Palavra da Vida. E semana retrasada, algumas semanas atrás, ele completou 60 anos de ministério aqui no Brasil. Então, há bastante tempo, e seu Davi foi quem criou essa metodologia. E quando a gente tem 4 pessoas nessa metodologia. Nós temos Deus, o acampante, o equipante e a programação. E como é que eles se conectam durante o acampamento, certo? E quando a gente vê o relacionamento acampante e equipante, a gente vê que o equipante, ele deve amar o acampante. Então, tudo que o equipante faz no seu dia a dia, no acampamento, ele tem o objetivo de amar o acampante. O equipante é quem tá servindo ali, né? Tá servindo, isso, é o voluntário. Sim. Então, vai acordar o acampante? Bom dia, meu irmão, tudo certo? Como é que tu estás? Tudo tranquilo? Vamos brincar, vamos se divertir amando. A gente tem que amar. Porque a partir do momento que a gente ama, aí a gente vê o relacionamento do acampante com o voluntário, que é o equipante. Ele confia. Então, o equipante, ele ama, o acampante, ele confia. A partir do momento que o acampante, ele começa a confiar, você tem as portas escancaradas para você falar o que você quiser e o acampante vai te escutar. Então, o amar, o demonstrar amor, e a programação, ela permite isso 24 horas por dia, ela vai te abrir as portas para você compartilhar Cristo. Talvez o acampante, ele só vai confiar no dia de ir embora. E não tem problema nenhum. Você pregou o evangelho durante todo o acampamento. Mas ame. Ame. A gente tem diversas situações lá no nosso acampamento de acampantes que foram abusados sexualmente, que os pais são extremamente arrogantes, não amam seus filhos. Acampantes que têm se cortado, acampantes que têm tentado suicídio, e talvez pela primeira vez na vida eles estão recebendo um amor, um abraço de alguém que está querendo demonstrar carinho. E são através dessas pequenas expressões que o acampante, quando ele vai embora, ele sai chorando porque ele disse: aquela pessoa me amou, e foi através dessa pessoa que Deus ele me alcançou. Né? Então o acampamento ele é muito interessante por conta disso, porque ele permite você amar e você ver a resposta do amor que você está dando, né? Então é bem legal, vale a pena demais. Gente, que massa. Gente, isso aqui é uma aula, gente. Caraca, mano, na moral, assim, muito bom, cara. Que ministério legal, que ministério massa. E eu acho que já tem uma galera em casa que já tá ansioso, falando, pô, quero viver isso aí também. Vamos viver. Quero viver como acampante, mas também quero viver como um equipante, né? Com certeza. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu escuto essa palavra. Vem de equipe. Equipe, faz sentido. Vem da palavra equipe, né? Acampamento, você tem o acampante, e da equipe você tem o equipante.
varia de acampamento para onde você vai, voluntário. Sim. Enfim, lá a gente chama de equipante. Que massa. Então, galera, ó, só por essa aula aí, meu irmão, vou só lembrar você que tá assistindo até aqui, não deixou seu like, deixa o like aí pra ajudar a gente, pelo amor de Deus, ajuda muito a 95. E já coloca aqui nos comentários se você já foi em algum acampamento, isso é importante. Se você já foi, já fala, já fui no acampamento. E pra dar uma polêmica, você fala, fui no acampamento tal. Pode botar, fui no acampamento tal. Coloca aí também pra gente conhecer os acampamentos aqui da nossa região, beleza? Ó, então... E tem muito acampamento aqui na região, viu? Rapaz, eu tô começando a descobrir através de vocês que tem um monte mesmo. De acordo com alguns dados aí que a gente tem da ABRAC, Pernambuco é um dos estados que mais tem acampamentos no Brasil. Então, não sei porquê, a Palavra da Vida tá aí há 50 anos, né? Então talvez é por conta disso. Mas a gente tem muitos acampamentos, isso é muito legal, muito legal. A gente tem estados no Brasil que não tem acampamento, e aqui a gente tem a oportunidade de ter muitos. A gente tem muitas opções para todos os tipos, né? Lugares mais rústicos, lugares mais modernos, vamos dizer assim. Mas é muito legal ver que todos eles estão com o mesmo objetivo, que é pregar Cristo. Então isso é massa. Ó, normalmente o acampamento acontece no período de férias ali, né? Seria janeiro e julho. Mas tem algum aí que vocês conhecem que é fora de época, um negócio doido assim, ou realmente não funciona por causa do público e do tempo? Então, para responder isso, a gente precisa definir o que é acampamento. Opa, vamos lá, hein? Não é verdade, Vitor? É isso que eu tava pensando aqui, exatamente isso. O que é acampamento? Se a gente vai dizer que acampamento... É porque eu ia puxar exatamente para isso aí, vamos embora, Tito. Se a gente vai dizer que acampamento é você sair da cidade, viver uma programação, acampamento cristão, sim, uma programação onde o fim é evangelismo, é pregar Cristo, e depois cada um voltar para a sua realidade, isso pode acontecer em um dia. Não necessariamente precisa acontecer de um dia para outro ou vários dias. Se a definição de acampamento é essa, existem vários acampamentos que fazem algo chamado day camps. Né? Day camps, o acampamento ele promove uma atividade de 8, 9 horas da manhã até 4, 5 horas da tarde. Certo? Então, a galera vai lá pro acampamento, passa um dia, tem uma programação, e aí no fim da tarde eles retornam para as suas casas. Se a definição de acampamento, ela precisa ter dias, precisa ter algumas outras necessidades aí a conversa provavelmente vai ser definida janeiro e julho, porque aí é onde que o povo tem tempo. A não ser acampamento de final de semana, né? Que tem alguns acampamentos que fazem ali em final de semana, sexta-feira de noite até domingo de manhã, domingo de tarde. Mas não é comum. Não é comum. Tá, então ou já não. É porque eu já quero deixar um pouco mais complexo, né? Porque quando a gente olha hoje para o contexto, a gente enxerga que as pessoas falam muito das nomenclaturas, né? Tem acampamento, aí tem retiro, tem encontro com Deus. Existe uma definição realmente do que é o que ali, até onde é acampamento, até onde é encontro com Deus e tal? Então, existe uma definição e eu, de forma particular, eu sou mais crítico com isso. Não no sentido de, querer, legislar o que é o que não é e definir afins, mas eu sou crítico no sentido de organização e do cumprimento de propósito. Porque a gente não pode, reunir nós três aqui e, chamar isso de um acampamento. Tipo, qualquer coisa no acampamento, não é ir pra qualquer lugar e é acampamento. Só botar uma tenda aqui, fazer uma fogueira e é um acampamento. E um exemplo, tu mesmo compartilhasse aqui no início que tu tinha um pré-conceito a respeito do que é acampamento, porque por qualquer coisa ser acampamento, uma mensagem errada foi passada do que é acampamento. Então, assim, eu sou... um bom defensor do que, de fato, eu entendo como a definição de acampamento, através do que a gente aprende, não só através da ABRAC, mas através do SARAC, o seminário da ABRAC. O desenho é original do formato de acampamento, porque isso pode abrir margens para que outras coisas possam acontecer, e isso é manchar a imagem do que, de fato, é um acampamento. Né? Então, acampamento eu entendo, de fato, como período prolongado, longe da cidade, acampamento de temporada, onde eu diria que talvez aqui na nossa região são os acampamentos que acontecem em janeiro e julho. Não conheço outro acampamento que aconteça assim em outro período. O que acontece são retiros de igreja, que é diferente.
Né? O propósito do acampamento, ele tem um propósito ali de cunho evangelístico, mas assim, o centro do desenho do acampamento, de fato, é a programação. Né? Reunindo pessoas de vários lugares, através da programação a gente está ali anunciando Cristo. Quando um retiro, de fato, é só normalmente proporcionado por igrejas, onde a gente está retirando as pessoas desse local, reunindo em um outro local para um propósito de edificação. São pessoas que já são cristãs ali na fé. Então, isso é acampamento e isso é retiro. E é bom definir isso de fato, como eu falei, para que qualquer coisa não seja chamada de acampamento. Então, eu sou mais crítico, assim, até em divulgações, às vezes que eu vejo em arte e tal, tipo assim, qualquer acampamento tal, temporada tal, tipo... E ministérios de acampamento, como Palavra da Vida, como Atos Camp, como Voluntários de Cristo, MCB, Acampamento Paraíso, que são ministérios que produzem, de fato, acampamentos de temporadas. Eles, como ministério de acampamento, produzem, às vezes, a experiência de um dia de acampamento. É um ministério de acampamento promovendo a experiência de, você não vai conseguir viver uma temporada inteira com a gente, então a gente vai lhe permitir a oportunidade de você viver em 12 horas, em 8 horas, um pouco do que a gente vive no acampamento. Sabe? Que é o que a gente chama de day camp. Exato. Day camp. É um nome em inglês aí. Tá mais bonito também, né? Diferenciado. Então, as pessoas chamam de encontro com Deus, seria um retiro. Ou também é diferente? Eu não... Ou é confuso. Eu diria que é encontro com Deus. Encontro com Deus. Tá. Eu diria que é por aí. Eu não conheço muito o que é o encontro com Deus para dizer isso, mas também assim, eu não sei, eu não conheço. Mas acampamento é diferente. Se você vai para um retiro, vai para um acampamento, você vê que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa que eu gosto bastante da definição de acampamento é uma equipe treinada. Perfeito. Para um retiro, normalmente, não tem uma equipe treinada com um objetivo claro para ser intencional no seu propósito. O acampamento, ele tem isso. E para que o acampamento ele seja um sucesso, a sua equipe tem que estar muito bem treinada. Então, isso é algo que eu gosto muito da definição de acampamento. É uma equipe treinada. E graças a Deus a gente tem feito isso bastante. Toda vez que eu me encontro com o Vitor, a gente conversa sobre treinamento de equipe, porque isso faz o acampamento ser massa. Faz ter sucesso. E quando eu sou crítico nisso, é porque, assim, no intuito, de fato, de estimular as pessoas a seguirem, de fato, o desenho do que é um acampamento. Porque através de uma equipe treinada, através de todos esses objetivos, a gente viu os testemunhos de Tito compartilhando lá a realidade da Palavra da Vida, a gente compartilhando um pouco do que acontece no Atos Camp, como é maravilhoso o que acontece no VC, no MCB, no Paraíso. Então, assim, através desses ministérios, a nossa região está colhendo, assim, muita coisa. Né? Então, assim, não é, sei lá, só juntar a galera ali de qualquer forma, fazer de qualquer jeito, e qualquer coisa é acampamento. Então, a nossa ideia não é de, sei lá, jogar um balde de água fria, a gente vai entrar nisso depois, né? E essa galera que tá queimando o coração ali, querendo aprender, querendo pra onde ir, o que fazer. Não é fazer de qualquer forma. Então, quando a gente fala isso, não é, sei lá, querendo morgar a ideia de ninguém, mas mostrando que existe um jeito legal, existe um jeito certo para que as coisas aconteçam. Eu acho que falta, inclusive, na esfera cristã, não só em acampamento, em vários contextos, não sei se seria uma legislação, assim, um crivo maior para que as coisas aconteçam, sabe? Porque hoje, sei lá, às vezes qualquer coisa é igreja, qualquer coisa é um acampamento, qualquer coisa é... E não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma, sabe? Existe uma ordem, uma decência para que as coisas aconteçam. E, exemplo, a gente falou no início que existem 2 organizações aqui no Brasil que de acampamentos cristãos e de acampamentos não cristãos. Se você for ver o crivo da organização de acampamentos não cristãos, para você ser associado a essa organização, é um crivo extraordinário a respeito de vigilância sanitária, questão de alimentação, e tá certo, deveria ser assim. Mas a gente, como cristão, tipo assim, beleza, e tá tudo tranquilo, e é assim mesmo. E a gente acaba, dessa forma, abrindo margem para muitos erros, para escândalos, para Deus o livre, acidentes, para coisas que não, é porque é de Jesus, então amém. Sabe? Tipo, não deveria ser assim. Eu acho que a gente deveria ter um crivo maior para fazer qualquer coisa que a gente se comprometa a fazer para a glória de Deus. Isso é massa mesmo, isso é massa. A gente aqui no podcast nos esforçamos muito para pegar também isso aí. Não, tem gente que assim, eu tô cantando, falou isso até em um podcast passado. Tô cantando aqui, é pra Deus, então Deus recebe. Pô, Deus recebe, irmão, mas é
por causa disso que tu vai fazer de qualquer jeito, de maneira desleixada. Pelo contrário, por ser pra Deus aí que você vai entregar tudo aquilo que você pode, o seu melhor, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar. Então eu acho que é pegar isso mesmo. Até quando a gente conversou lá no nosso primeiro podcast sobre acampamento, eu me admirei com a organização do Vitor e me senti extremamente constrangido, né, Diego? Porque eu achei que a 95 ela organizava algumas coisas, falei, mano, o cara tem umas organizações legais aí. E a gente espelhou, até eu acho que falei em outra oportunidade, espelhou em alguma coisa de vocês pra poder falar, meu irmão, pô, velho, a gente é crente, mano, a gente tem que fazer um negócio massa pra Deus e entregar realmente o nosso melhor. Hoje, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, Davidson, poxa, a gente foi em podcast aí do Mundão e tal. Coisa, mano, mas com vocês aqui o negócio é organizado, velho. Pô, eu fico tão feliz, velho. Falo, pô, meu irmão, que massa, velho, que massa. Mas não é por isso que eu vou parar, pelo contrário. Eu quero entregar cada vez mais e melhor. E a gente prega isso aqui, né, aqui no 95, porque é pra Deus. Então tem que ser com excelência. Perfeito. Isso é massa, é massa. É o fato de... A gente tá falando bastante da ABRAC, né? A gente tava na convenção nacional da ABRAC algumas semanas atrás, e eu acho que tá bem fresco ainda, e por isso que a gente tá falando da ABRAC toda hora. Mas o fato da gente participar da ABRAC ou da convenção, ela nos permite sempre estar levando essa excelência. Tipo assim, pô, meu irmão, o Vitor tá fazendo isso daqui, a gente precisa também fazer isso daqui. Não com espírito de competição, mas com espírito de vamos fazer o melhor. Então. Pô, meu irmão, essa galera lá em Gramado, olha o que eles têm, olha isso, olha o que eles estão fazendo, a gente precisa fazer aqui. Você falou, então, eu posso entregar mais, né, velho? Eu posso fazer melhor pro Senhor, né? Então, não sei se tem um ABRAC de podcasts aí. Pô, tem não, mano. Eu tava pensando nisso aqui, mano. Mas isso tem ajudado bastante. Demais. Isso tem sido bem legal. Conhecer outras realidades, como eu falei, a questão da natureza, né? Mas a ABRAC tem sido muito legal por conta disso. Tem aberto os meus olhos pra... Pô, podemos fazer melhor. É pro Senhor, a gente precisa fazer melhor. Pô, que massa, mano. A palavra de Deus diz assim, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então subentendemos que nós podemos fazer qualquer coisa para a glória de Deus, mas isso não quer dizer fazer de qualquer jeito, sabe? Boa, é isso mesmo. Quanto à definição de acampamento, já ouviu a palavra acampa dentro? Não. Nunca ouviu isso, não? Não. Em escola, rapaz, não é de acampamento. Eu não sou de acampamento, tá, gente? Me perdoe, agora a gente tem certeza. Mas normalmente escola faz isso, igreja acampa dentro. É um acampamento dentro da escola, dentro da igreja. Mas toda vez que eu escutava isso, me dava um arrepio, eu ficava assim, meu Deus. Acampa dentro, acampamento online. Acampamento online. Virtual, né? Acampamento virtual. Temporada, mas é só o final de semana. Pronto, agora eu quero ver um tutorial de vocês como fazer um acampamento virtual agora, bem rápido. Pô, bicho, posso olhar meu celular rapidinho? Se desviando, esquecendo tudo de acampamento. Esquecendo. Veja, em 2020 a gente passou pela pandemia, né? Foi. E aí, deixa eu ver se eu... Aqui. Acampamento PVNE online, tá vendo? Tá aqui, ó. Acampamento PVNE online. Caraca, tô vendo aqui. E aí eu tenho aqui todo o script, todo não, uma parte do nosso script. Cara, existe mesmo. Sobre perspectiva de acampamento online. Graças a Deus isso daqui só ficou aqui. Porque não existe isso. Acampamento virtual, acampamento online... Não cola, não é isso. O acampamento não foi feito pra isso. É uma coisa importante assim da gente entender que, tipo assim, nossa missão final não é o acampamento. Então, por exemplo, o que a pandemia fez foi talvez impedir que o evento de acampamento acontecesse, mas não que o nosso objetivo final, que é anunciar Cristo. Então, talvez isso por muitas vezes, não estou dizendo que mas pode mostrar muito assim onde está o coração de cada pessoa. Sabe? Então, assim, nosso objetivo final não é fazer acampamento. Então, já que eu tenho que fazer acampamento de toda forma, vou criar um acampamento online. Primeiro, não tem como, porque acampamento é isso aqui. É um grupo, são pessoas reunidas, é o contato com a natureza, é isolado da sociedade, todos aqueles valores. Mas, o exemplo, o que o Atos Camp fez na pandemia, o que o Palavra da Vida fez na pandemia. Então, assim, eu acho que foi um tempo, não só para acampamento, mas como para a igreja. Estava conversando com o pastor Oswaldo, que eu recomendei vocês falarem. Ele falou, rolou muito isso no Brasil, né? Tipo assim, as igrejas foram fechadas. Nenhuma igreja foi fechada no Brasil. A gente foi impedido de estar ali congregando junto. Mas a missão da igreja, ela não parou aí. Então, assim, a missão do acampamento, talvez muita gente pode ter recorrido à ferramenta de acampamento, porque talvez lá no coração da pessoa, o objetivo de final é o acampamento. Então, aquela sede, o desespero de fazer o acampamento. Boa intenção, né?
sabe? Mas qual é o nosso objetivo final? A gente não precisa fazer um acampamento online, primeiro porque a gente entende de fato que não existe, mas também não é o nosso objetivo. Se hoje descer uma lei no Brasil, um decreto mundial, você não vai fazer mais acampamentos. Acabou o Atos Camp, acabou o PV. Se a nossa missão era fazer um acampamento, de fato, acabou. Se a nossa missão é anunciar Cristo, a gente vai fazer de outras formas, mas a gente não vai parar. Então a gente não precisa ir para um acampamento online. Perfeito. O que a gente fez muito foi devocionais, né? Pô, meu irmão, o objetivo da gente, o nosso propósito é pregar Cristo. Se na temporada de acampamento, no período de férias, a gente não vai ter acampamento, meu irmão, bora fazer devocional aqui, bora empurrar goela abaixo e Cristo vai ser pregado. Vamos embora. Mas acampamento é um negócio diferente. É um negócio diferente. É massa, virtualmente falando, é impossível. Ai, Mas quem sabe um cara faz aí um Atos Camp no Roblox, né? Caraca, no Roblox, velho, no Atos Camp. Ia ser um negócio diferenciado, hein, velho? No Minecraft. Tem público, e é da gente lá. É da gente. Olha, vamos lá. Agora, gente, assim, ó, tem até a galera que tá em casa aí, já tá interessada, falando, beleza, pô, massa, eu quero ajudar com esse ministério de acampamento. Como eu posso, ou até, talvez um líder de igreja esteja aqui agora, e ele fala assim, como eu posso ajudar no ministério de acampamento? De que forma uma pessoa pode ajudar em um ministério de acampamento? Tem diversas maneiras, né? Uma delas, que é bem prática, vamos dizer assim, é financeiramente, né? Você pode estar ajudando financeiramente o ministério. Eu não conheço nenhum tipo de acampamento que ele é autossustentável. Eu não conheço, né, Vitor? Então, donos de startup aí, de empresas, não façam acampamento. De maneira nenhuma. Então, você pode estar ajudando financeiramente um acampamento, doando mensalmente, uma vez por ano, enfim. Existem diversas formas de você fazer isso. Mas você também pode estar ajudando através de voluntariado, né? Todo acampamento, como eu falei, precisa de uma equipe, de preferência treinada para ser um sucesso. O Atos Camp tem o processo deles, a gente tem outro processo, mas é uma forma de você estar servindo, de uma forma de você estar ajudando o ministério. Uma outra maneira é você estar enviando pessoas que você conhece para o acampamento, né? Talvez você já está mais velho, talvez você não tenha um espírito tão jovem de ir para o acampamento, mas você tem neto, você tem sobrinho, você tem filhos. Envia eles para o acampamento, vai ser uma ótima oportunidade para eles de se divertir, de brincar, mas principalmente de ouvir o evangelho. Não sei se tem outras formas, Vitor. Eu queria ir por uma resposta talvez mais informal, inclusive enaltecendo, aqui a 95 Podcast, por estar recebendo a gente e por estar trazendo esse assunto de acampamento. Eu acho que o que está escrito lá no Evangelho de João, né, no capítulo 17, assim, é necessário que nós sejamos um. Eu acho muito boa essa definição, né, nesse versículo, porque não foi usado assim nenhuma outra palavra, sabe? É necessário que nós sejamos um para que o mundo creia de fato, assim, que Deus enviou Jesus. Então, eu acho que não só em acampamento, mas na bolha cristã, eu acho que a gente perde muito tempo ainda com divisão, sabe? Com separação. Igreja que diz que aquela igreja é certa, essa é errada. O Ministério do Louvor diz que esse ministério talvez é melhor que o outro, e esse acampamento é melhor que o outro. Por exemplo, às vezes, pelo menos no meu caso, às vezes a gente não são todas as igrejas, por exemplo, que estão abertas a receber a gente para divulgar o acampamento. Porque aquela igreja já faz acampamento, às vezes tem o medo de perder, ou então acha que a gente é uma igreja e, sei lá, vai roubar a ovelha. Sim, sim. No ano passado, recente, a gente passou por várias igrejas divulgando, e a gente sempre tem um tempo de mesa com o pastor de gabinete, e o pastor, em uma determinada igreja, quando recebeu a gente, ele foi bem franco. Eu tenho medo, sim, de perder ovelha, eu não quero isso, tá? Ele falou um monte de coisa assim pra mim, não de uma forma agressiva, me atacando, mas isso entristeceu um pouco o meu coração, né? Eu busquei, sei lá, mostrar qual é a ótica do acampamento, qual a perspectiva, que ele vai trazer um retorno para a comunidade dele, as pessoas que vão estar equipando vão estar sendo desenvolvidas lá e vão estar retornando para a própria igreja. Então, os acampantes que estão indo para lá estão vivendo a experiência de edificação, de conhecer o evangelho, estão retornando para a igreja. Mas eu percebo, numa ótica geral, qual seria talvez a melhor forma de ajudar o ministério de acampamento. Eu gostaria muito que a gente aqui no Nordeste, é algo que queima muito no coração, pudesse andar mais juntos. Eu acho que isso poderia repercutir no Brasil de uma forma muito positiva. Quando avivamentos aconteceram na história da igreja, na história da sociedade, isso trouxe mudanças em todas as taxas sociais. Criminalidade diminuiu, prostituição, drogas e afins.
Então, se é necessário que a gente seja um, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo, se eu pudesse pedir algo agora para todos os pastores, para todos os cristãos, não quero nem me comunicar com dono de startup, de empresa, de mundo, inclusive nós não precisamos, porque o nosso Senhor está muito acima de tudo isso. Se eu pudesse pedir alguma coisa assim para todo o público cristão, do fundo do meu coração seria, poxa, a gente precisa estar junto, sabe? A gente precisa de fato caminhar de mão dada, deixar o nosso orgulho que nos separa assim de lado, porque se as igrejas aqui da região de fato andassem em unidade e entendesse que nós somos de fato um único povo, se os ministérios de acampamento da região andassem em unidade, e se a gente entendesse agora, se as igrejas entendessem, se a sociedade cristã entendesse, gente, em julho agora tem o Palavra da Vida acontecendo, tem o Paraíso, tem o MCB, tem o VC, tem o Atos Camp, tem esses acampamentos tudo acontecendo, e o acampamento ele proporciona uma experiência que às vezes uma igreja em um ano não consegue talvez trazer os resultados que em uma semana ali um acampamento traz. Se a gente de fato entendesse, talvez a gente não era a gente talvez que precisasse ir numa igreja, sei lá, pedir para deixar um cartaz de um acampamento. Se a gente entendesse assim, as igrejas entendem, gente, julho agora vai ter tantas temporadas de acampamento. Vamos enviar a nossa juventude para viver essa experiência com Deus. E quando a gente chegasse nos acampamentos, a gente dissesse, gente, vê só, eles vão ver esse grande impacto agora espiritual, mas ao sair daqui, eles precisam estar em uma igreja séria. Eles precisam estar em uma igreja bíblica, porque não adianta eles passarem por isso e voltar para o mundão. E a gente, junto com essas igrejas, poder enviar os acampantes que estavam vivendo aquela experiência, para retornar para igrejas sérias. Então, se a gente, o pessoal de podcast aqui da região, de Ministério do Louvor, se a gente, como povo de Deus, se unisse aqui no Nordeste, um impacto social iria acontecer na nossa região. E isso iria, de fato, repercutir em outras regiões, o pessoal no Sul. O que é que está acontecendo no Nordeste? A nível de política, de tudo assim, tipo assim, os governadores iriam querer entender o que tipo de sistema está acontecendo lá no Nordeste, que houve uma diminuição na criminalidade, no roubo, mas isso é o avanço do reino de Deus no Nordeste. Está chegando o tempo de eleição, nossa esperança final não está no político A, na proposta do político B, nossa esperança final está em Cristo, e se através da unidade do povo de Deus, Cristo ele vai ser anunciado, essa seria a melhor forma. E eu acho que as outras regiões iriam começar, até quem não é cristão, começar a entender, rapaz, tem algo diferente que acontece se a gente se render a esse evangelho. Então, se eu pudesse fazer um pedido de uma maneira mais informal, mas é algo que queima muito no meu coração, vez ou outra eu trago esse ponto, só vamos andar mais junto. Porque é necessário, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, diz que é necessário que nós sejamos um, quem a gente vai ir por outro caminho? E através disso o mundo vai crer que Deus enviou Jesus Cristo. É mesmo, manda a unidade, cara. Isso é massa, isso é massa. O reino de Deus é assim, né? Talvez o maior avivamento da história que aconteceu lá em Atos 2, Lucas, quando escreve Atos, ele deixa bem claro, né? Que eles estavam em unidade no templo, louvando junto, adorando junto. Então, essa unidade ela tem que existir para que o avivamento de Deus ele existe na nossa vida. Isso é massa. Eu tava conversando com o Tiago Medina, que veio aqui, sobre a questão de política. Eu citei o exemplo da podcast, estava conversando com o Tito, a gente vindo agora também. Seria massa se a gente fosse intencional nisso. Velho, começou um podcast cristão na região. Então a gente vai ter que viralizar isso. A gente precisa de pessoas nesse cenário. Poxa, uma banda, um atleta que é cristão. A gente deveria ser essa galera que tá ali potencializando mesmo, sendo intencional. Porque a gente percebe que hoje, sei lá, a comunidade LGBTQIA, esse dia, etc., é comunidade. Mano, todo unido, velho. Satanista, clube de futebol, você vê os torcedores que dão a vida ali pelo clube. Por que a gente é separado, mano? Por que tem essa divisão? Por que tem essas barreiras? Tipo assim, a gente tem que urgentemente quebrar isso. E às vezes são as pessoas mais próximas da gente. Talvez vocês começarem o podcast, talvez pessoas próximas da própria igreja disseram, olha lá, menino do podcast, só quer ser os artistas agora porque tem um podcast. Aí a galera de acampamento, não, achar aquele acampamento ali, não sei o que, é melhor o nosso acampamento porque a equipe é assim, porque faz isso. O pessoal do Ministério do Louvor, mas a gente tem que destruir isso, porque Satanás, ele tá ganhando espaço. E a gente deixando só o nosso orgulho crescer. Então assim, isso tem que ser destruído assim, urgente. Boa, mano. Boa. Isso é massa. Gente, vamos lá. Eita, passou de 1 hora já, viu? Rapaz, se deixar a gente aqui, o negócio vai se embora. Ó, sobre acampamento ainda. A juventude que a gente tem hoje, acho que de uns 10 anos pra cá, é uma juventude diferente de uma juventude que eu vivi. Não sei se sou mais novo da mesa aqui, não sei, eu olho pra Vitor, vejo Vitor meio novo, mas sou um cara ali... Tá olhando pra mim, tá me vendo não, velho. Cara, não quer dizer isso, mas sei, né? É uma experiência, eu tenho uma experiência um pouco... eu sou careca mesmo. De jeito algum. Ó, reza a lenda, tem uns caras aqui invejosos aqui de podcast também, uns invejosos, né? Que diz que eu sou careca. Eu não sou não, eu tô usando boné aqui é porque eu gosto, não é porque eu tô ficando careca não.
Mas essa juventude de 10 anos pra cá é uma juventude diferente da juventude que eu vivi. Eu fui um cara que ainda vivi, não brincava na rua, que minha mãe não deixava, mas eu era um cara que eu via a galera brincando, quando podia eu me divertia, eu jogava uma bola, fazia uma coisa, fazia outra. Hoje a galera curte isso aqui, ó. A galera se comunica com isso aqui, a galera joga nisso aqui. Daqui a uns 10 anos, 10, 15 anos, cara, como é que vai estar o Ministério de Acampamento, velho? Qual é o cenário que vocês imaginam daqui a 10, 15 anos? Como vai estar esse ministério? Eu acho que vai estar do mesmo jeito que hoje, velho. Acho que é a magia do acampamento. É você sair da sua realidade e você viver uma experiência diferente, né? E a galera tá no celular hoje em dia e eles vão estar do mesmo jeito daqui a 10 anos. E hoje o acampamento funciona perfeitamente, né? E ninguém sente falta de celular quando tá no acampamento. Então, é a magia do acampamento. Muita gente pergunta, vocês permitem celular no acampamento? É proibido? Não, velho, pode usar o celular. Só que a programação, ela vai ser tão mais atraente, ela deve ser tão mais atraente, ao ponto de que o celular, ele vai ser só pra dizer, ó, tá sendo massa. Né? Eu tô por aqui, tá massa. Muitos pais reclamam, pô, não consigo falar com meu filho. Tá tudo certo, meu irmão. Se você não consegue, tá tudo certo. Eu lhe garanto que se alguma coisa acontecer com seu filho, você vai ser o primeiro a saber, né? Então tá tudo certo. Então eu não acho que vai ter muita diferença daqui a 10 anos. Agora, talvez as ferramentas que a gente utilize dentro do acampamento, elas possam mudar, né? Talvez, não sei, umas brincadeiras mais modernas, algumas ferramentas diferentes, algumas brincadeiras que talvez não seja esconde-esconde, seja um negócio mais pensado, né? No PV, a gente tem uma cultura de fazer o PV Show. O que é o PV Show? É uma noite de esquetes. Sabe o que é esquete? Não. Peças engraçadas, certo? Então a gente bota peruca, se veste diferente e tal, e faz peças engraçadas. Tem uma galera hoje em dia que, se não for uma peça bem pensada, vai dar ruim. Porque o humor hoje é diferente. A realidade de, pô, esse negócio não foi tão engraçado, não. Pô, que humor é esse, né? Então, talvez a ferramenta PV Show para uma faixa etária não seja tão atraente, a não ser que você tenha uma peça muito bem pensada. Tá entendendo? Então, acho que acampamento, meu irmão, é um negócio eterno, nunca vai mudar, sempre vai ter gente lá. Agora, talvez as ferramentas que você vai utilizar dentro do acampamento, você vai mudar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu participava de acampamento, o louvor, as letras era naquele negócio lá, eu não sei nem qual é o nome, então, que botava, escrevia e botava. Então. Pô, se tu botar um negócio daquele hoje em dia, ninguém sabe o que é aquilo. Tem que usar uma projeção legal, tem que ser... Então as ferramentas vão ser diferentes, mas o acampamento é a magia dele e pode ser 10, 50, 20 anos, vai ser tudo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, online, né? Tal. Brincadeira. Eu fiquei rindo por conta do contexto dos pais que ele falou, né? Porque é engraçado, né? Seus filhos estiverem no acampamento, pais, relaxa, acalma o coração. A gente passa um maior tempão ali só respondendo os pais às vezes. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço especial para Marcelo Gualberta, que ele é do Ministério de Acampamento lá em Minas Gerais, que é o MPC. E eles têm um lema que eu anotei para responder essa pergunta, que é: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Pô, massa. E eu acho que essa frase ela define muito bem o Ministério de Acampamento. Né? Nós devemos estar, de fato, ao compasso do tempo. A gente precisa saber se comunicar com a atual geração. Existem coisas que funcionavam antes que não funcionam hoje. Existem coisas hoje que não vão funcionar amanhã. Então a gente tem que estar, de fato, ao compasso do tempo, mas ancorados na rocha. Boa, isso é massa. Isso é pegada, né? Isso aí é pra tudo. Pô, sei lá, nos anos 2000, acho que a galera não imaginava fazer um podcast dentro de um quarto, né? Como acontece aqui. Eu acho que não tinha isso aí na noção. E cabe a gente, como diretores, entender isso. Pô, é isso mesmo. Né? Eu acho que muitas vezes a gente vê alguns acampamentos aí, por exemplo, eu tenho 29, sou novo. Não, é novo mesmo. Sou novo. Vitor tem o quê? 15. 15? 24, é? 27. 27. Eu sou mais novo. Glória! Né? Estudos nos mostram que a gente consegue se comunicar com uma geração 10 anos mais novo e 10 anos mais velho. Pô, quando eu tiver com 50 anos, 60 anos, eu tenho que entender, pô, bicho, isso daqui eu preciso passar para uma galera
que tá entendendo o que é que tá acontecendo ali. Uhum. E muitas vezes isso é difícil, né? Pro próprio líder entender isso. Então, acho que a geração mais jovem, ela consegue perceber isso mais, ela percebe o quão rápido o tempo tá passando, quão rápido a tecnologia tá acontecendo, e a gente consegue ter uma perspectiva de vai chegar um momento que eu vou ter que dizer, ó, não dá mais pra mim, tu vai entender mais do negócio, tu sabe o que é que a galera tá pensando, a essência vai ser a mesma, a rocha é a mesma, né? A rocha é a mesma, mas aí quais ferramentas, como a gente vai atingir, aí vai depender de você agora que você entende dessa geração. Que massa. Show. Gente, agora vamos lá. A galera tá assistindo aí, tá empolgada. Falou, boa, massa. Eu quero ajudar e tal, mas assim, falaram lá sobre ajuda, né? Posso ajudar de maneira financeira, posso ser um equipante, mas eu queria agora abrir meu acampamento. A minha igreja não tem acampamento, não tem. Tá, eu já passei por uma igreja que não tinha esse trabalho, e agora o bicho tá com aquela chaminha no coração dizendo assim, eu quero fazer um trabalho de acampamento. O que vocês recomendam? E se vocês recomendam ele fazer um trabalho independente de acampamento? Quer terminar como eu? Não faça um acampamento. Meu pai é careca, eu sou careca. Daqui a pouco o vídeo tá ficando careca também, né, Eu bicho? já tô ficando aqui. Já tá pior. Cara, se eu pudesse responder algo hoje, eu diria assim, vá pra BRAC. Primeiro passo que eu diria pra qualquer pessoa que pense em fazer acampamento, é ir pra BRAC. Não tente na sua própria força, no seu próprio entendimento. Tenha humildade pra entender que a gente tem muito a aprender. Muito. Não existe nenhum cristão assim que não tem mais o que aprender. A gente tem muito que aprender, tem muito que compartilhar, tem muito que ouvir. E a BRAC, ela é a Associação Brasileira de Retiros e Acampamentos Cristãos. A gente promove uma vez um ano uma convenção nacional de acampamento, reunindo líderes e equipantes de acampamento todo o Brasil. E nos dá um cenário assim, de realmente aprender muito uns com os outros lá na BRAC. Então, assim, a primeira recomendação que eu daria hoje é, de fato, participar da BRAC para uma convenção nacional de acampamento. Nossa. Quando eu trabalho com acampamento há 10 anos, mas o Atos Camp ele começou em 2019. E a primeira temporada do Atos Camp foi em julho de 2019. E Deus, através de Totti, né, aproveitar para agradecer a ele, inclusive me encontrou por meio da internet e ele abençoou a minha inscrição para eu ir para a BRAC. Eu não sabia nada o que era BRAC, o que era convenção, né, nem era nada, mas quis Deus que fosse assim. Eu vivi a BRAC pela primeira vez antes do Atos Camp acontecer. E isso me norteou em muita coisa. E até hoje continua me norteando. E mesmo estando lá na função de diretor, eu na convenção me sinto assim um acampante. Eu estou vivendo ali tudo intensamente, aproveitando cada oportunidade para ouvir, para aprender. Então, sei lá, se eu estou trabalhando 10 anos com acampamento, eu tenho um desespero no meu coração de querer aprender mais, de escutar mais. Então, imagina para alguém que vai começar agora. Então, tenha um coração ensinável e busque o lugar certo para aprender, que eu recomendo que seja a BRAC. A BRAC é um ótimo ponto de partida e de continuação também, né? Pensando em forma prática, eu diria 3 coisas. A primeira coisa é tome muito cuidado com a parte burocrática e jurídica. A gente não pensa em acampamento, né? Quer dizer, a gente não pensa nessas coisas quando a gente pensa em acampamento. Mas é extremamente importante que você tenha um alvará, você tenha a vigilância sanitária, que você tenha toda essa parte burocrática e jurídica arrumada antes de você começar qualquer coisa, né? Uma segunda coisa é espaço, né? Vitor tem esse desafio, que é não ter um espaço próprio. E aí, vai para um lugar aqui, vai ali, e ter um espaço é extremamente importante, mas além de ter um espaço adequado para acampamento. A gente faz acampamentos, algumas igrejas convidam a gente para fazer acampamentos. E muitas vezes a gente chega no local e é um local que, tipo assim, não é apropriado para acampamento. Por exemplo, agora em 2023 a gente foi para um lugar que não tinha um campo de futebol. Assim, pô, meu irmão, não tem um campo de futebol, né? Era um lugar cheio de árvore, você não conseguia correr porque você ia bater na árvore, né? Então, se você tá pensando em ter um acampamento, talvez você não tenha condições de comprar um espaço, mas se você vai alugar um espaço, procure um espaço que é apropriado para acampamento.
que você vai ter a oportunidade de fazer jogos esportivos, de fazer jogos lúdicos, né? Como o Vitor fala bastante, ele gosta dessa palavra, ele Eric, lúdicos, né? Enfim, um espaço apropriado para acampamento. E a terceira coisa é procure ter uma equipe treinada, né? Como eu falei antes, para você ter sucesso no seu acampamento, você precisa ter uma equipe treinada, uma equipe que você conhece. Afinal, se você quer que o seu objetivo ele seja alcançado, quem vai fazer isso é a sua equipe, não é você. Você vai estar lá em cima, você vai estar coordenando, você vai estar lidando com situações bem mais estressantes, né? E a sua equipe que está treinada é que ela vai concluir de fato o seu objetivo. Então essas seriam as três coisas, né? A primeira coisa, a parte jurídica, burocrática. Segunda coisa, um espaço apropriado para acampamento. E a terceira coisa, uma equipe treinada. Isso é três coisas que eu considero extremamente importantes se você está pensando em fazer um acampamento. Porém, talvez você só tenha uma dessas coisas, né? E confie no Senhor. Se você acredita que o Senhor ele está te direcionando para começar um acampamento, iniciar esse projeto, vá-se embora, meu irmão. Não tenha medo de nada não. O Senhor vai na frente, Ele vai te proteger. E se for de fato algo que Ele está te direcionando, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, né? Na Abrac, eu conheci eles ano passado. Não me recordo o nome deles, que eu não conheci muito, mas tem um senhorzinho, uma senhorinha, um casal de senhores. Eles devem ter o quê? 60, 70 anos. E eles sempre foram envolvidos com acampamento, mas sempre tiveram seus trabalhos. E aí, acredito que ano passado eles compraram uma propriedade e vão começar um acampamento. Caraca. Mato Grosso, Minas Gerais, alguma coisa assim por lá. 2 senhorizinhos, 60 mais anos de idade. O Senhor está colocando no coração deles o desejo de começar acampamento. E estão indo, compraram propriedade, começaram agora a construir os alojamentos, os quartos. Então assim, vamos embora. Ah, que bonito, cara, isso é legal. É uma doideira, assim, pra mim, quando eu paro pra pensar, eu falo, meu irmão, eu com 60 e poucos anos, eu não quero estar pensando em acampamento nem a pau. O cara vai querer estar descansado ali, quero estar descansando, aproveitando minhas netas, meus netos, mas eles, o Senhor direcionando o coração deles e espero e oro que seja bênção para aquela região ali deles. Glória a Deus, glória a Deus. Minha gente, estamos chegando agora no momento de encerramento. Acredito que você já entende a importância do ministério de acampamento para uma evangelização, tá? A importância do ministério de acampamento para buscar essas pessoas que muitas vezes não sabem nem o que é, para onde estão indo. Então, gente, você também aqui já olhou, já observou estratégias de como funciona um acampamento. Talvez você não sabe nem o que era um acampamento, ou já sabe como funciona um acampamento. E aqui no final agora a gente acabou de te direcionar. Se você quer talvez fazer um acampamento da sua igreja, algo menor, tem uma equipe de jovens ali, você quer trabalhar com eles, você foi direcionado pela galera. Eu só queria, depois, se a galera que quiser esse tipo de direcionamento, eles poderiam falar com vocês lá nas redes sociais. Vocês fazerem um coach de graça lá, de graça. Inclusive, não é tentando vender, não. Mas desde janeiro passado a gente tem dado um treinamento sobre acampamento. Ah, massa. Então, em janeiro a gente teve 3 igrejas lá conosco e é um treinamento onde a gente dá a parte teórica, vamos dizer assim, em sala de aula. E como esse treinamento ele acontece durante o acampamento, eles têm a oportunidade de ver na prática aquilo que foi feito, foi visto na sala de aula. Isso é muito bom, cara. E agora em janeiro a gente teve 3 igrejas, uma da Bahia, uma do Rio Grande do Norte, uma de Aracaju. Cara, veio a galera de longe, mano. Veio a galera de longe pra estudar, aprender juntos sobre acampamento. Então, se é algo que interessa, pode ter certeza que a gente está à disposição. Não é de graça, né? Porque é um curso, tem toda a estrutura. Uma semana de treinamento, é bem interessante. Mas a gente tá à disposição para isso também. Pô, massa, velho, massa. Então, meu irmão, não deixa essa chama aí apagar, não. Agora nesse podcast mesmo aí, você já dá uma pausa nesse podcast, já vai falar com a galera e depois você vê as considerações finais aqui, beleza? Mas vamos lá. É o ID do Senhor. Vamos usar essas estratégias aí que Deus nos proporciona para poder realmente levar a palavra. E se um dia não der por acampamento, a gente vai por outro canto, e assim a gente vai anunciando o Senhor. Amém? Senhores, desde já quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Para mim esse papo é muito massa. Podia passar horas e horas aqui a gente conversando sobre isso, que é muito massa. Mas temos hora, então temos que encerrar. Então eu queria ouvir as considerações finais de vocês. E vocês decidem a ordem aí. Diego é que determina, né, no Mentes Motivadas, que é o programa que Diego faz parte. Aí Diego vai começar com você, depois você, depois você. Aí depois você, depois você, depois você. Aí eu jogo a bola e deixa vocês decidirem. Não foi daqui a pouco, vou fazer um jogo de acampamento ímpar.
par. Vamos arrastar. Aí, zero Zero é... E quanto desse zero é o quê? Zero é tu, então. Zero é tu. Zero. Gente, muito obrigado aqui por... Não vou encerrar. Não, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. Muito legal poder bater esse papo. A gente tá sempre à disposição. Nossa. Mas a Palavra da Vida tem sido um ministério de grande impacto, não só aqui no Nordeste, mas no mundo. E quem conhece a Palavra da Vida, acampamento é só mais uma ferramenta. O nosso objetivo é alcançar a juventude, mas tem sido uma grande ferramenta. E a gente espera que nos próximos 50 anos aqui no Nordeste a gente continue pregando 50, 100, 150. A gente continue pregando o Evangelho através de acampamento. Orem por nós. Não é um ministério fácil. Tenho certeza que nos próximos anos, à medida que o mundo vai ficando pior, vai ser cada vez mais difícil de fazer acampamento. Então ore pela gente. A gente precisa muito das suas orações, mas também envie seus filhos, netos para o nosso acampamento, porque tenha certeza que eles vão ser desafiados a ser melhores cristãos nas suas realidades, e para aqueles que não são cristãos, com certeza eles vão ouvir do Evangelho. Amém. Amém. Eu queria agradecer a Deus por a gente estar aqui unido em nome dele, e diante disso a gente entende que ele está aqui presente. Eu desejo, espero que você e da sua casa possa ter sentido a presença do Senhor através da unidade do seu povo. Queria agradecer a 95 Podcast mais uma vez por essa missão que vocês estão exercendo aqui no Nordeste. Tenho certeza que Deus deu uma visão, Ele está dando a provisão, e eu desejo que Ele continue renovando o emocional, a força de vocês, o ânimo de vocês. Eu não sou só uma pessoa que está sentada aqui falando, mas sou alguém que também de casa escuto, assisto. Sou fã de carteirinha do trabalho de vocês e admiro muito a história que Deus está escrevendo através da vida de vocês. Então, parabéns pela persistência. Tenho certeza que não é fácil. Não tenho ideia das lutas que vocês passam, mas imagino que são inúmeras. Mas, em nome de Jesus, não desistam. Para a glória de Deus. Queria agradecer por estar com o Tito aqui do meu lado. Do fundo do meu coração, para mim é muito significativo e muito especial estar do lado de alguém que é uma referência para a gente aqui na nossa região, de um ministério que é referência aqui na nossa região. E eu sei que isso também é resposta de oração. E esse podcast está sendo publicado num mês de temporada de acampamento. Né? Então, se você já está assistindo, saiba que nesse mês está acontecendo temporadas de acampamento. E eu desejo do fundo do meu coração uma temporada abençoada para o pessoal do acampamento MCB, uma temporada abençoada para o pessoal do acampamento VC, uma temporada abençoada para o acampamento Paraíso, temporada abençoada para o Palavra da Vida Nordeste, uma temporada abençoada em nome de Jesus para o Atos Camp também. Que Deus seja com vocês. A Camp lá da Madalena. O IPM, a Camp IPM lá da Presbiteriana da Madalena. Todos os demais acampamentos que estão acontecendo, né, na nossa região, no país, mas de forma especial para os acampamentos aqui do Nordeste, de Pernambuco. Desejo que a presença de Deus seja com vocês, que a presença de Deus esteja renovando o coração de vocês. Em nome de Jesus, que toda barreira, que toda divisão caia. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira e o meu coração é com vocês. Eu não sou Atos Camp, eu estou no Atos Camp, mas meu coração é do reino, então onde a palavra de Deus está sendo pregada, meu coração também está lá, então também estou com vocês. E desejo que a temporada de todos nós seja uma bênção em nome de Jesus. E por fim, não menos importante, quero recomendar vocês seguirem o Instagram da Abrac, que é @abrac.cci. A Abrac, ela reúne líderes e equipantes apaixonados pelo Ministério de Acampamento de todo o Brasil e promove oportunidades de desenvolvimento, de network, de treinamento, de crescimento emocional, espiritual, técnico. Então é uma oportunidade de você que ama o Ministério de Acampamento estar reunido com pessoas que são apaixonadas por esse ministério e juntos com o povo de Deus estarmos desenvolvendo um trabalho relevante, abençoando a nossa nação. Nação essa que será feliz se tiver Jesus Cristo como Senhor. Amém. Aleluia. Posso falar só mais uma coisa? Claro, Deus? pode. Porque a gente trabalha que só, velho. E é muita coisa e a gente tem sempre uma pessoa para dividir esse fardo. Então eu queria agradecer a minha esposa, né? Vou olhar ali para a câmera. Meu amor, muito obrigado por toda a sua força, por todo o fardo que está sendo carregado comigo. Obrigado por cuidar das meninas. E não é em vão. Vale a pena demais tudo que você está passando e que a gente está passando juntos para que o ministério seja
seja feito e o Senhor seja pregado. Então, muito obrigado por toda a sua força. Malu e Bela, Dadai ama vocês. Precisava dizer isso. É importante. Porque o Ministério do Acampamento, ele puxa bastante. E aí, muitas vezes, a família é colocada um pouquinho de lado, de forma errada, forma que não deveria. E muitas vezes quem sofre é essa daqui, né? Então, precisava lembrar dela e agradecê-la. Amém, amém. Vitão tem a do lado, né, Vitão? A minha esposa já esteve comigo aqui junto no podcast, participando. Vou aproveitar também e dizer que eu te amo, né? Tu sabe. É sem casado é bom demais. Ela lua de mel ainda. É, lua de mel ainda, é uma bênção. É bom demais. Esposa também, se você não falar agora, vai dar um B.O. Tito botou a gente no rolo. Então, meu amor, te amo. Larissa Monteiro, pra quem ainda não sabe, vai ser anunciado aqui agora, mas acho que a galera já tá bem ciente. E Larissa hoje, ela é a nossa gerente de comunicação, cara. Ela tá com a gente aí, estabelecendo os contatos. Larissa que fez a gente entrevistar o Alcubo, meu irmão. É ela que faz os negócios aí. Então, Larissa, tu é desenrolada, como eu sempre digo a todo mundo. Te amo muito, meu amor. Deus te abençoe, viu? Pronto, gente, valeu. Muito obrigado pra você que está aqui com a gente. Esse foi o ID de número 4, muito massa. Fica ligado, porque dessa vez eu não vou divulgar o ID de número 5. Você vai ficar ligado nas nossas redes sociais, aqui embaixo, tá? Tá a rede social da 95, porque muito em breve a gente vai anunciar qual o ID de número 5. Por que eu não vou? Porque eu ainda não confirmei. A pessoa não confirmou comigo. E eu não vou confirmar um negócio aqui que não tá confirmado. Então não tá confirmado, eu não vou confirmar. Mas fica ligado que o quinto cara, se rolar, mano, vai ser um negócio doideira. Doideira talvez você nunca tinha visto e nem imaginou na sua vida que alguém poderia evangelizar dessa forma. Então a gente quer trazer uma galera massa aqui, uma galera de preto, um negócio doido. Doidão, velho, um negócio doidão. Mas é benção. Beleza, meu irmão? Que Deus abençoe vocês, minha gente. Muito obrigado. Obrigado, Tito. Obrigado, V10, mais uma vez por ter atendido o nosso convite. E obrigado você que está com a gente até agora. Valeu? Se liga na 95. Tamo junto, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.